Olá a todos do Momento Mindfulness. Eu sou Marcos, para aqueles que ainda não me conhecem. Sejam bem-vindos à nossa prática de hoje. E como de costume, nós teremos um momento para conversarmos sobre o tema do dia e posteriormente nós faremos a nossa prática de meditação. Então, nós temos que ir nos acomodando aí para descansar o corpo, encontrando uma postura confortável para estarmos, né? E antes de nós iniciarmos, eu gostaria de agradecer a vocês pela presença e por estarem sempre aqui conosco, né? Praticando juntos e aprofundando o nosso conhecimento sobre a meditação. Tem sido um período de muito enriquecimento para mim, Carla e Neiva também, no sentido de que temos estudado novos temas, buscado contemplar as demandas de vocês, né? Então continuem sugerindo temas para as nossas lives, falando sobre as angústias de vocês e também sobre as dúvidas que têm sobre a meditação. E para isso vocês podem sempre entrar em contato conosco pelo direct message, certo? Que nós estamos aqui disponíveis para tirar as dúvidas de vocês. Então hoje nós vamos falar sobre meditação e família. De que forma a meditação pode ser praticada em família? E para além disso, quais são os insights e quais são os ensinamentos que nós podemos ter sobre a nossa relação com a família, à medida que nós desenvolvemos a prática meditativa? Então, muitos de nós, quando começamos a meditar, nunca pensamos em fazer isso antes, né? Então, embarcamos nessa jornada e, por vezes, a família até se surpreende. Uau, você vai meditar? Você nunca vai conseguir meditar. Você é muito agitado, você é sempre muito ansioso. Isso não é para você. E à medida que nós começamos a meditar, naturalmente, os nossos familiares são os primeiros a perceberem a mudança, né? Então, o efeito da prática meditativa ele é percebido por aqueles que convivem conosco e muitas vezes eles se sentem incentivados a praticar também. E é importante nós percebermos que é possível introduzirmos os nossos familiares nessa prática. Então, você pode compartilhar alguns áudios de meditação com aquele seu familiar que tem interesse, ou até mesmo presenteá-lo com algum tipo de literatura que explique melhor como meditar e no que consiste a prática. Mas é importante nós percebermos que o apoio dos familiares, da esposa, do esposo, dos filhos, é um grande incentivador na meditação. E com isso vem a ideia de qualquer pessoa pode meditar. Qualquer um que respire pode meditar. Porque a única coisa que nós precisamos para realizar essa prática é a respiração. Então você pode ensinar desde uma criança de 3 anos até um adulto de 90 anos como observar a respiração. Isso significa que é uma prática muito ampla, certo? E é muito satisfatório praticar com os nossos familiares. Meditar em família ou meditar em casal é algo que até aprofunda a nossa relação, porque nós passamos a compartilhar momentos de silêncio, né? Então a maioria das nossas relações familiares são muito baseadas no diálogo, na troca de favores, ou estamos sempre buscando atender às necessidades dos outros ou ter nossas necessidades atendidas. E à medida que nós paramos para meditar em família, nós começamos a cultivar o silêncio em família, não é? E aí nós desenvolvemos um tipo diferente de conexão com os nossos familiares por meio da meditação. Então esse é um momento muito propício para nós meditarmos em família, porque estamos em casa com a família. Então por que não introduzir os familiares nessa prática, né? Ao invés de ter o meu cantinho e falar assim, olha, daqui a meia hora eu vou estar meditando, não quero que ninguém me interrompa.
Será que não seria mais interessante introduzir os familiares nessa prática? E dessa forma, desde muito cedo, nós podemos ensinar as nossas crianças a meditar, nós podemos desenvolver uma relação conjugal mais amorosa, mais compassiva e passamos a desenvolver essas habilidades juntos, não é? Porque de nada adianta eu colher os benefícios da meditação e o meu cônjuge ou a minha cônjuge continuar estressada, ou os meus filhos continuarem agitados. Então a gente tem que perceber que por meio da nossa prática e do nosso exemplo, a gente também pode introduzir os familiares. E muito provavelmente tem muitas pessoas que dizem: ah, mas o meu marido é muito cabeça dura, nunca vai fazer. Ah, mas o meu filho é muito ansioso, ele nunca vai fazer. Meu filho só quer jogar videogame. Para ele meditar é algo impossível. Experimente. E experimente introduzir práticas curtas para essas pessoas. Práticas de 3 minutos, de 5 minutos, certo? E aos poucos você pode mostrar para elas que é possível observar a respiração e acalmar a mente, certo? A Cristina está dizendo: aqui tento direto, mas só consegui com minha filha mais velha. E é isso também, Cristina, dentro da nossa família, às vezes nem todo mundo vai querer fazer, mas às vezes um dos filhos faz, ou o meu marido pode passar a fazer 1, 2 vezes por semana, né? As pessoas também não precisam praticar tanto quanto nós praticamos, mas você pode pelo menos introduzir, né, os familiares 1, 2 vezes por semana, propor: olha, essa semana a gente vai fazer algo diferente, vamos experimentar aqui essa prática de yoga, né? Eu tenho visto que tem sido cada vez mais comum, né? Eu tenho muitos amigos, inclusive a minha própria namorada, o pai dela tem praticado yoga, né? E começou a praticar agora na quarentena, o irmão também, a mãe, e nunca tinham praticado antes, né? Então as condições da quarentena também nos levam a desenvolver essas novas atividades, certo? Então essa era a primeira parte que eu gostaria de comentar com vocês, sobre a importância de nós incluirmos os nossos familiares na prática da meditação, ao invés de nos isolarmos e falar: não, agora quero ficar sozinho. É claro que vão ter momentos que você vai querer meditar sozinho, ter o seu espaço, mas também é muito gostoso poder compartilhar o silêncio em casal ou em família, né? Eu tenho uma filha de 4 anos e por vezes a gente pratica o silêncio juntos, mas de uma maneira diferente, né? Por meio da automassagem. Eu faço massagem no corpo dela e falo: respira, filha, e expira lentamente. E aí nós compartilhamos aquele momento. Também podemos fazer isso com as crianças menores de uma maneira lúdica, né? Observando a chama de uma vela, por exemplo, e soprando a vela por 1 minuto. Isso é um tipo de meditação, né? Entre várias outras técnicas que nós podemos aplicar e ir conscientizando, principalmente os nossos filhos, sobre a importância de meditar, né? E nós também não devemos forçar ninguém a nada. Não é isso que eu estou estimulando aqui, ok? Se a pessoa não quer fazer, ela tem o direito de não querer fazer, de não ter interesse. Mas eu estou dizendo para nós fazermos esse exercício, né? E às vezes um parente distante pode ser atingido pela nossa prática, né? Para que nós possamos disseminar essa prática no nosso círculo de pessoas que convivem conosco de maneira mais próxima, né? E aí, quem sabe, as nossas relações também sejam mais suaves, mais tranquilas, né? Porque às vezes eu medito e o meu cônjuge não medita, isso pode gerar problemas, né? Eu estar seguindo um caminho de autoconhecimento, de melhora, e a pessoa que está comigo sempre na zona de conforto, com a mente agitada. Então isso também é um pouco prejudicial para nós, né? E se nós conseguirmos inserir aqueles que convivem conosco nessa prática, talvez seja mais fácil, né, de convivermos. E um outro aspecto que eu gostaria de falar, relacionado ao tema família e mindfulness, ou família e meditação, é a importância de nós sermos mais gratos pelos nossos familiares, não é mesmo? E principalmente reconhecermos o esforço de cada um deles. Eu, por exemplo, tenho avós que vieram para Brasília
Um deles veio do Rio Grande do Norte, né, no Pau de Arara, em toda aquela situação do começo da construção da cidade, e o outro veio do Rio de Janeiro, também em busca de melhores oportunidades. E é importante reconhecer a jornada dessas pessoas, né, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, dos nossos pais, porque nós somos uma consequência do esforço deles. E por muitas vezes nós caímos na ideia de que meus avós não fizeram mais que a minha obrigação, do que a obrigação deles. Né? Ou então, os meus pais não me criaram muito bem, fizeram isso, isso, isso comigo. Meu pai fez tal coisa, minha mãe fez tal coisa. E aí a gente deixa de reconhecer que somos uma consequência do esforço dessas pessoas. Né? Então é importante nós buscarmos desenvolver a gratidão por nossos familiares e entendermos que aqueles familiares que me despertam emoções desagradáveis ou sensações desagradáveis são os que eu mais devo enviar bondade amorosa, são os que eu mais devo buscar me aproximar, são os que eu mais devo buscar perdoar e ter paciência, porque eles são os meus maiores professores, né? Então se nós não conseguimos tornar as nossas relações familiares mais saudáveis, consequentemente a nossa relação com o mundo sempre vai ser tóxica, certo? Então, dentro desse caminho que nós temos percorrido de meditar e nos conhecermos melhor, é importante termos gratidão pelos familiares e principalmente perdoar os familiares, porque é tóxico mantermos e alimentarmos as emoções de raiva ou de culpa ou de medo perante alguém que faz parte da nossa família. Porque mais do que qualquer outra pessoa no mundo, nós estamos ligados a cada um de nossos familiares, certo? E então é muito importante pensarmos sobre isso. E outra parte importante é nós notarmos se estamos de fato nos aproximando da família, né? Então, quanto mais eu entro em contato comigo mesmo, maior é a minha vontade de ter um comportamento amoroso, carinhoso, acolhedor para com os meus familiares. Então, nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento social, é muito importante nós aproveitarmos essa oportunidade, não é mesmo? Buscarmos ter paciência com aqueles que estão na nossa casa. E quem sabe ligar para aqueles que estão distantes, marcar reuniões de família online, não é mesmo? É muito importante pensarmos sobre os nossos parentes que estão distantes e nos conectarmos com eles, enviarmos bondade amorosa para cada um deles, porque eles fazem parte de nós, né? Então eram esses pontos que eu gostaria de explorar hoje com vocês. A importância de nós introduzirmos os familiares na nossa prática ao invés de nos isolarmos e os distanciarmos nos momentos que queremos meditar. E também a importância de nós nos reconhecermos enquanto uma consequência dos esforços dos nossos antepassados e buscarmos nutrir mais emoções positivas em relação a eles. E também, dentro desse ponto, é importante notar que, se eu sofri, provavelmente os meus pais sofreram muito mais. E provavelmente os meus avós sofreram mais do que os meus pais, e os meus bisavós mais do que os meus avós. Então, nós podemos observar que, reconhecendo o esforço desses familiares, nós também temos a capacidade de passar algo mais legítimo para os nossos filhos, né? Então é muito importante nós termos consciência de tudo isso para que nós também criemos os nossos filhos de uma maneira melhor, entre aspas, do que os nossos pais nos criaram, né? E dentro dessa perspectiva nós vamos sempre melhorando enquanto família, né? É claro que existem alguns desvios durante o caminho, mas a tendência é que sempre haja algum tipo de evolução, né? Na maneira que esses clãs familiares vão
se desenvolvendo. E o nosso dever é justamente, gente, ser uma pessoa melhor, né? Essa é a ideia. Entregarmos o bastão para a próxima geração sempre de uma maneira talvez igual ou um pouco melhor do que nos foi entregada, né? E talvez isso seja um dos motivos ou um dos motores da vida, né? O que nos move, prover para os nossos filhos algo melhor ou igual ao que os nossos pais nos deram. E para isso é importante reconhecermos o esforço dos que vieram antes de nós. Então agora eu gostaria de saber perguntas, comentários, dúvidas. O que vocês acharam sobre o que eu falei? E principalmente como é praticar a meditação em família. Se vocês conseguem introduzir os familiares, ou se normalmente é um momento mais de isolamento, em que você quer ter o seu espaço. Como é a prática da meditação na sua rotina em família? E também como você se sente em relação às emoções que você nutre pelos seus antepassados. A Cláudia diz: foi isso com minha família, o sofrimento dos meus ascendentes. Sem dúvida, o sofrimento dos nossos ascendentes é muito grande, né, Cláudia? E por vezes é difícil a gente acolher esse sofrimento, por vezes é difícil a gente perdoar, né? Por vezes é difícil a gente se colocar no lugar do outro. Então é importante nós sentirmos compaixão, não é mesmo? Principalmente dos nossos familiares, reconhecendo que eles também sofrem, ou eles também sofreram. Isso não justifica as ações, não é, que eles podem ter feito para conosco, mas é nosso dever, ou é o nosso exercício, perdoar, né? Meu sonho de consumo, que minha família meditasse. Révia, é o sonho de consumo de muitos, né? Mas provavelmente isso vai levar algum tempo, né? E a melhor forma é por meio do seu exemplo. Então, à medida que as pessoas percebem que a gente está mudando em detrimento do nosso esforço e da nossa prática, nós podemos também incentivar a nossa família a praticar, ok? Mas é um sonho que pode se tornar realidade. E siga as minhas dicas. Comece aos poucos, compartilhe notícias, artigos, livros, né? E aos poucos você vai introduzindo eles nesse mundo. Tenho um rapazinho de 9 anos. Já tentei com ele, mas fica agoniado para ir embora. Não poderia fazer um dia de prática voltada para essa faixa etária? Cristina, muito em breve nós estaremos lançando para vocês um curso de Mindfulness e Parentalidade, que será ministrado por mim, um curso gratuito, ok? Então vocês muito em breve terão acesso a um conhecimento que poderá ser aplicado para meditarem com seus filhos. De qualquer forma, o que eu sugiro para crianças que são um pouco mais agitadas, né, é a prática do yoga. Então existe muito e é muito difundido o conhecimento do yoga para crianças. Então você pode procurar vídeos no YouTube, tem vídeos muito lúdicos, né? Porque aí eles estão praticando a meditação com o corpo em movimento, porque o yoga também é uma forma de meditação. Então a yoga costuma ser muito útil para praticar com crianças que são um pouco mais agitadas. Adoro meditar em família. Até minha filha pequena gosta. Ela não dura muito tempo, mas acho bom porque entra em contato com a meditação. Isso, e a gente tem que meditar pouco tempo, né? Com criança você faz meditação de 1 minuto, meditação de 3 minutos, no máximo 5 minutos, né? Uma prática de yoga de 10 minutos, no máximo 15, 20, né? Então são pequenas práticas, ok? Porque a criança, de fato, ela já vive o momento presente, né? Então, esses pequenos períodos são úteis para que elas aprendam aos poucos a observar a respiração. E ensiná-los a respirar fundo também é muito útil, né?
isso também é uma ferramenta útil para que quando eles estejam nos momentos de frustração ou raiva, eles pratiquem isso. A minha filha vai completar 4 anos esse mês e ela pratica. Sempre que ela está irritada, a primeira coisa que eu falo é respira, filha. E ela solta o ar devagar. Então nós também podemos ensinar isso para eles. Então agora, pessoal, eu vou fazer a nossa prática de meditação e ao final eu irei responder as perguntas de vocês, as que ainda faltam. Ok? Então continuem deixando seus comentários e dúvidas em relação à prática da meditação em família e como vocês se sentem também em relação a essa relação com os antepassados. E antes da nossa prática, eu também gostaria de reforçar o convite para vocês visitarem o meu perfil, @mindfulmarcos, e terem acesso às informações do curso de Yoga e Mindfulness que eu estou organizando. Será no dia 12 de julho e estaremos juntos por 4 domingos seguidos com um encontro de 2 horas e meia. Então, o curso foi preparado com muito carinho e eu convido vocês a conhecerem e terem mais informações lá no meu perfil. Tá lá no link da minha bio e também tem as informações no feed, ok? E compartilhem com os amigos também para me ajudar a encher essa aula. E se inscrevam no nosso canal do YouTube, Momento Mindfulness, para terem acesso a mais práticas, a mais conteúdo. Ok, queridos? Então nós podemos ir nos sentando numa postura confortável agora. Talvez retirando as costas do encosto. E vamos nos preparando para uma prática de bondade amorosa para nossos familiares. Entrando numa postura confortável, sentindo os pés e as pernas, sentindo as nádegas, tronco, braços, mãos, pescoço e cabeça. Inspirando, conscientes de que estamos inspirando, e expirando, conscientes de que estamos expirando. Reconhecendo o seu corpo sentado nesta sala e percebendo o corpo ocupando este espaço, reconhecendo a pele como o último limite tangível entre o meu corpo e o espaço ao meu redor. E vamos convidando a nossa tela mental a imagem de um familiar que eu não falo há muito tempo. Um familiar que está distante ou que eu não tenho muita aproximação. Trazendo a imagem dessa pessoa à nossa mente de maneira nítida. Notando quais as emoções que surgem ao lembrar dessa pessoa que é da minha família, porém eu não falo há muito tempo ou tenho uma relação distante. Podendo dizer a essa pessoa mentalmente que você esteja em paz. Que você esteja seguro
que você esteja tranquilo, livre de todo e qualquer sofrimento. Que você conheça as causas da felicidade, estando envolto pelo amor e pela bondade. E agora você pode criar as suas próprias frases para este parente distante, dizendo para ele mentalmente que você esteja percebendo o que acontece no nosso corpo à medida que vamos repetindo essas frases a essa pessoa. E aos poucos nos despedindo dessa pessoa distante, permitindo que ela se vá e retomando a nossa atenção à respiração. E convidamos agora a presença de um parente que, de certa forma, me traz dificuldades ou desperta algo difícil em mim. Um parente que talvez tenha me feito algum mal no passado ou que tenha me causado sofrimento. Convidando essa pessoa à sua tela mental. E podendo repetir para ela mentalmente que você esteja em paz, que você esteja sadio e seguro, que você conheça as causas do sofrimento e que você conheça as causas da felicidade. Que você esteja sempre envolto pelo amor e pela bondade. E novamente você pode criar as suas próprias frases para essa pessoa, repetindo mentalmente que você esteja notando quais as emoções que surgem e permitindo que essas emoções se apresentem, sejam elas agradáveis ou desagradáveis. Caso eu tenha optado por uma pessoa muito difícil, eu posso falar essas frases para ela como se eu a olhasse
de uma distância maior. Ou até mesmo posso eleger outra pessoa um pouco menos difícil. E se mais de uma pessoa difícil aparecer, eu posso enviar para cada uma delas as minhas intenções de bondade e amor. Que você, familiar, difícil ou que me fez algo desagradável, esteja e gentilmente podemos ir nos despedindo deste familiar difícil e retomando a atenção à respiração. Convidando agora a nossa tela mental a imagem de um familiar que muito amamos, uma pessoa que cuida de nós ou da qual nós cuidamos, permitindo que essa pessoa que muito amamos se apresente, enxergando-a de maneira nítida e clara e podendo repetir para ela mentalmente que você, pessoa ou familiar que eu amo, esteja em paz. Que você esteja tranquilo e seguro. E que você conheça as causas do sofrimento e as causas da felicidade. Que você esteja sempre envolto pelo amor e pela bondade. Novamente, crie as suas próprias frases de bondade amorosa e repita-as a este familiar que você muito ama. E caso se apresentem mais de uma pessoa, podemos enviar para cada uma delas. Que você esteja notando o que essas intenções despertam em nós, quais são as emoções. E aos poucos podemos ir nos despedindo dessa pessoa que amamos, retomando a atenção ao ar que entra pelas narinas, perpassa a garganta e preenche os pulmões, e posteriormente faz o mesmo caminho de volta à atmosfera,
momento a momento. O que acontece entre a inspiração e a expiração? E quem sabe nós possamos convidar a imagem de nós mesmos à nossa tela mental, como se nos olhássemos em um espelho. E neste momento você pode criar as suas próprias frases para si mesmo, repetindo mentalmente que eu esteja. Nos sentindo gratos por termos tirado esse tempo para praticar e nos sentindo gratos também pelos colegas que compartilharam essa prática conosco. E devagar nós podemos ir movimentando as extremidades dos pés e das mãos e talvez alongando o corpo, abrindo os olhos devagar, esticando as pernas. Então, gratidão pela prática de vocês, pelo esforço. E agora eu gostaria de saber como foi essa prática, o que sentiram, como foi enviar a bondade amorosa para cada uma dessas pessoas. E se vocês têm alguma dúvida em relação à bondade amorosa. E também irei continuar lendo os comentários aqui que foram feitos antes da nossa meditação. Então, a Marilena diz: sou pura gratidão e orgulho dos meus ascendentes. Que bom, Marilena, é isso mesmo. Bruno: aqui em casa ambos praticamos, mas eu mindfulness e ela outra meditação. E eventualmente conversamos sobre as experiências. Ótimo, e é isso também, né, Bruno? Não necessariamente a pessoa tem que fazer a mesma meditação que você, né? Inclusive houve um relato aqui esses dias, né, de uma das nossas queridas amigas de meditação que diz que acha que o marido medita, porque ele gosta de mexer no jardim, né? Então, de certa forma, tem gente que já medita e nem sabe, né? Então, isso é interessante. E que bom que você consegue trocar experiências sobre meditação com ela, né? Muito saudável. Meditei poucas vezes com minha esposa, mas sinto que a conexão e sintonia são inexplicáveis. É isso mesmo, Manuel. Quando a gente começa a compartilhar o silêncio, né? A nossa conexão se aprofunda, né? Num nível não verbal. E é algo de fato muito inexplicável. Então, que você consiga fazer mais vezes essa prática com a sua companheira. Já tentei, mas não consegui. Faço sozinha, mas sempre incentivo, inclusive amigos. Que bom, Vânia. Que bom. E você pode convidar as pessoas também para fazer algo esporádico, apenas para experimentarem, né? E aos poucos a gente vai fazendo isso. Mas a gente também tem que respeitar a vontade do outro, né? Se a pessoa não quer, realmente temos que respeitar. Ana: acho maravilhoso estimular a família. Meu marido começou sozinho
e foi um bom exemplo para mim e para minhas filhas. Agora eu também tenho tentado e minhas filhas estão quase querendo. Que bom, né, Ana? Então você é um exemplo disso que eu falei, né? Que a gente percebe o efeito da prática no outro e se interessa também. Então, a melhor forma é pelo exemplo, né, de estimular os nossos filhos, os nossos companheiros. Muita gratidão aos antepassados. Anotei vários nomes e faço às vezes orações. Agora vou fazer bondade amorosa. Que bom, Gessilda. É isso mesmo. Faz muito bem mandar bondade amorosa ou orar pelos nossos antepassados. E como eu já falei aqui, a bondade amorosa é uma forma de oração também. O Manuel diz, cria um vínculo completamente diferente. É isso mesmo. Também gostaria de ver meu marido e filho meditando comigo. Por enquanto é só sonho. Paciência, Janaína, e perseverança. Um dia eles vão se interessar. Estou adorando fazer a meditação com meu esposo, filha e 4 irmãs. Foi um presente nessa quarentena. Ai, que bom, Sônia. Fico feliz. Continuem assim. Ainda preciso me isolar no meu canto para meditar. Ok. Vamos ver aqui. Bom, várias pessoas compartilhando gratidão. E a Cristina disse, acho difícil mandar bondade amorosa para os familiares distantes. É bem mais fácil mandar para os mais próximos. Com certeza, né, ô Cristina? E é importante a gente exercitar. E aos poucos vai se tornando mais fácil mandar para os distantes. A Cacilda pergunta se o meu curso vai ser pelo Instagram ou pelo YouTube. O meu curso vai ser pelo Zoom. Ok, Cacilda? Então lá no meu perfil você pode ter o acesso das informações sobre como vai funcionar, mas vai ser utilizando a plataforma Zoom. Ok? Vai ser ao vivo. Foi muito bom. Poderia repetir mais vezes essa técnica. Descobri que tenho muitas pessoas para enviar emoções de amor. Vamos fazer, Cris. A gente sempre faz. A bondade amorosa é uma das práticas que a gente sempre faz aqui. Seja bem-vinda. Tenho muito respeito e gratidão aos meus antepassados que foram escravos. É, Marina. E devem ter sofrido muito, né? Então é muito importante termos gratidão mesmo. Aricleia, aos meus familiares foi uma prática maravilhosa. Foi a minha filha que me indicou a meditação. Que bom, gente, saber que vocês já estão conseguindo praticar em família. É muito bonito. Gostaria que meus pais, avós de gerações anteriores tivessem tido a qualidade de vida que eu tenho. É, Cláudia, mas eles trabalharam para que você estivesse aqui hoje, né? Assim como você está trabalhando para que os seus netos, tataranetos, tenham uma qualidade de vida melhor. Então a vida é uma grande história, né? E nós somos uma consequência daqueles que vieram e um presságio daqueles que estão por vir, né? E essa é a beleza. Então, pessoal, obrigado por mais esse dia, por mais essa prática e pela disponibilidade e dedicação de vocês a estarem aqui ouvindo sobre esses temas e cultivando a meditação, ok? Nós estaremos aqui novamente amanhã às 18h30 e até logo. Descansem e se aproximem da família, dos antepassados, mesmo que por pensamento, ok? E lembrando que nós também podemos enviar bondade amorosa para aqueles que já se foram também, tá bom? Não é só quem está vivo. Então eu deixo aqui essa dica. Até a próxima!